Passaram 6 anos desde que a TwoNotes lançou o Torpedo Captor X. Hoje, em primeira mão, vamos poder testar a sua nova máquina, a Torpedo Captor X Plus. Antes de mostrar todas as novas funcionalidades desta máquina, explicar só um bocadinho o que é que esta caixinha faz. Para quem tem amplificadores a válvulas até 100 watts e na versão de 16 ou 8 ohms, nós podemos ligar aqui o nosso amplificador, portanto a speaker out do nosso amplificador, e correr Dynamic IRs, ou seja, simulações de coluna, onde nós podemos manusear os microfones, o posicionamento dos microfones, a relação entre os microfones, pôr inclusive um microfone atrás da coluna. Podemos também inverter a fase. Esta máquina, além disso, também nos vai permitir fazer uma coisa muito interessante, que é atenuar o volume da nossa coluna. Estamos a usar uma coluna ao vivo e o nosso técnico de som diz assim: podes pôr um bocadinho mais baixo? Vamos pôr mais baixo e o nosso timbre vai realmente mudar. Então, esta máquina também oferece 3 níveis de atenuação, ou seja, sem alterar nada no nosso timbre, vamos só simplesmente baixar o volume. E por último, podemos correr Impulse Responses, ou seja, podemos pôr 2 impulsos em cada coluna de altifalantes, micados por vários microfones, e com isto podemos decidir se queremos usar as simulações de colunas ou usar os nossos IRs. Vamos então agora perceber o que a TwoNotes Captor X Plus nos pode oferecer. Olhando para o painel traseiro, podemos logo ver a vermelho onde nós vamos ligar o nosso cabo de coluna. Portanto, sai da saída da altifalante, neste caso do cabinet out do nosso cabeço ou combo, e liga aqui no speaker in, portanto, aqui vamos ligar o nosso cabo de coluna, e tem mesmo que ser cabo de coluna. E depois aqui, mesmo ao lado, temos um speaker out, ou seja, porque é que eles puseram aqui um speaker out? Porque a maior parte das pessoas vai usar isto como Reactive Load Box e correr IRs ou Dynamic IRs, neste caso. Mas há pessoas que vão usar isto simplesmente como atenuador e vão usar, por exemplo, a função de Impulse Response para gravar. Ou então, porque não ter a coluna micada em palco e também ter um LIR na frente direto a correr outro tipo de coluna e poder fazer um blend entre elas. Portanto, eles oferecem-nos essa possibilidade. Dentro do speaker out é que entra o atenuador. Neste caso, temos um switch com 3 posições. O full, ele vai traduzir exatamente o volume que nós estávamos a utilizar antes de ligarmos aqui a nossa coluna. Portanto, se eu tivesse o meu cabeço ligado diretamente a uma coluna, correspondia ao full. Mas depois vamos ter aquela questão do tipo, estamos num sítio mais pequeno, o nosso amplificador tem um timbre que nós gostamos, um volume específico, e esse volume específico é incomodativo no palco. Então, temos esta caixa que nos vai permitir atenuar em 2 steps. O primeiro step, que é o medium, a atenuação é 20 dBs. E o terceiro step, que é o low, a atenuação é de menos 38 dBs. Ou seja, é um volume muito interessante para tocar guitarra no quarto, assim baixinho, sem incomodar ninguém. Acho que para uma situação em que me pedissem para baixar o amplificador, obviamente, 20 dBs eu acho que já é significativo, até porque se a guitarra estiver a ser micada, é importante ter algum volume, senão não vamos ter nenhum timbre à frente. E o full é o altifalante, como se tivéssemos a coluna ligada direto ao nosso cabeço. Depois, aqui em cima, temos 2 saídas balanceadas, porque esta caixa vai poder fazer 3 funções. Ela pode fazer estéreo, dual mono e wet dry. Mais à frente já vou explicar isso. Depois temos aqui o nosso Trusty Ground Lift, portanto, para resolver questões de humming ou de terra, né? É importante. E depois USB, para podermos conectar ao nosso computador e usar a app, que é basicamente o coração desta máquina, onde nós podemos editar tudo e gravar os nossos presets. MIDI in, onde nós podemos controlar também a mudança destes presets. Caso tenhamos uma pedalboard que tenha um controlador MIDI,
podemos ligar aqui e à medida que mudamos de patos também podemos correr presets, o que é muito bom. E eles oferecem o cabinho, portanto temos aqui o MIDI para o nosso jackzinho. Por fim, o Power. E isto é o painel traseiro do Torpedo Captur X Plus. Agora vamos passar para a parte da frente. Olhando agora para a parte da frente da nossa Torpedo Captur X Plus, temos 4 botõezinhos, 4 knobs. O primeiro knob, que é o Output Level, serve para o output das saídas XLR, portanto, o volume que nós vamos enviar para a mesa de mistura, vamos enviar para, por exemplo, para uma gravação, e também serve de volume para a saída dos escutadores. Depois temos aqui um voicing, e este voicing é algo que eu achei muito interessante. O voicing no meio não faz absolutamente nada, e se nós rodarmos ligeiramente para a esquerda ou tudo para a esquerda, basicamente nós vamos ter um bump nos médios. Vamos ter um bump ali na zona do 1K, 1,5, puxar a guitarra um bocadinho mais para a frente, e eu achei que é mesmo uma ferramenta incrível. Em todas as simulações que eu já experimentei, senti que gostava sempre com o voicing um bocadinho ativo, e se o virarmos todo para a direita, vamos ter um scoop dessa frequência, ou seja, temos temos uma simulação de coluna que nós gostamos e que tem pronunciado assim 1,5 ou uma frequência média que nos está ali a chatear. A gente pode equalizar no software, mas também podemos tentar amenizar um bocadinho dessa frequência aqui no voicing. Portanto, para a direita estamos a fazer um scoop, portanto, a retirar para baixo, e para a esquerda estamos a dar um bump a esse médio. Depois temos aqui o Space Control. Neste caso é onde nós vamos controlar o mix do nosso reverb, portanto o reverb que a aplicação tem. Salvo erro, tem 18 tipos de reverbs diferentes, e podemos controlar na aplicação, mas depois ao vivo, imaginemos que eu gravei um preset que tinha uma ambiência, mas depois cheguei ali ao vivo e nos INIAs percebi que não estou a gostar. Posso literalmente chegar aqui sem ter que ligar isto a um computador e correr a aplicação ou o telemóvel, por exemplo, e tirar todo tipo de ambiência. Também pode funcionar como o With, na parte que temos que ir mais à frente, no Twin Mode, em que basicamente o Captur X vai criar tipo uma espécie de doubler no nosso som, e vamos sair de um sinal mono e vamos ter tipo quase um mimic daquilo que estamos a tocar left-right. E depois temos aqui um knob dos nossos presets, que basicamente nos permite ter 6 on the fly. Quando estamos ali na aplicação fazemos 128, que acho que é o máximo de presets que nos permite gravar na aplicação, mas depois podemos pôr nos primeiros 6 aqueles que nós achamos que são realmente aqueles que nós vamos utilizar mais vezes, e durante o concerto ou durante o soundcheck podemos vir aqui e imaginemos que temos pequenas alterações ou de microfone ou de posicionamento, podemos vir aqui e ouvir no PA ou nos INIAs qual é aquela que se ajusta melhor àquela sala, por exemplo. Portanto, temos 6. Mas a versatilidade desta máquina é tão grande que nós podemos ligar por USB ao computador e programar todo o nosso Torpedo X Plus, mas também podemos fazê-lo no telemóvel. Ou seja, este botãozinho aqui é muito handy, mas imaginemos que eu quero ir para o preset 16 e não tenho tempo para ligar neste caso a minha Reactive Load Box a um computador. Eu entro no telemóvel, ele tem uma aplicação, eu consigo aceder a todos os meus presets no meu telemóvel. E por fim temos aqui um in level, ou seja, high e low. Por defeito o level, o high, é o que traduz melhor a relação de volume que nós temos no nosso amplificador e a Torpedo Captur, mas se acharmos que está a clipar ou que está ali alguma coisa que está estranha, a gente pode vir aqui sempre e experimentar, passar para o low, ganhar um bocado de headroom e talvez as coisas até funcionem de uma forma melhor, e depois compensamos aqui no output level. Portanto, eu acho que é bastante importante termos este switchzinho aqui, porque acaba por nos dar tipo uma espécie de saída num caso de estarmos com algum problema de excesso de gain. Vamos então agora olhar para o software e para a aplicação onde nós podemos gerir todas as potencialidades desta máquina. Portanto,
O editor baseia-se em 5 abas. Portanto, temos a primeira aba que é Virtual Cabinet, ou seja, onde nós podemos trabalhar os Dynamic IRs. O IR Loader, onde nós podemos carregar os nossos IRs. Cabinet Manager, onde nós podemos também escolher quais as colunas que nós queremos ter dentro do torpedo, ou seja, nós podemos ter 32 colunas dentro do torpedo, ou seja, das coleções que eles nos oferecem, mais aquelas que nós podemos adquirir posteriormente. Nós podemos aqui decidir neste quadro, dentro das que nós temos, portanto, licenciadas e dentro do torpedo, nós podemos, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, imaginemos que eu não quero esta The One, eu faço Unload e quero fazer, e acabei de comprar, por exemplo, este Princetown 110, porque há de ser uma coluna 110. Eu faço Load e o que é que vai acontecer? Depois dele carregar, ele vai enviar para dentro do torpedo e vai ficar disponível. Na hora de eu poder escolher, vou ter esta coluna nova disponível dentro do torpedo. E aqui está ela, em 32º, o IE Princetown 110 P10. Ou seja, nós podemos ter dentro do torpedo 32 colunas e sempre que adquirirmos novas, elas vão para as licenciadas, que estão nesta página. Depois de as carregarmos, temos que passar para o torpedo. O que acontece é que temos sempre que abdicar de alguma das que nós já lá temos. Portanto, neste caso, temos sempre que fazer uma gestão das 32 que temos dentro desta caixa. A seguir, temos o Preset Manager, portanto, onde nós podemos guardar os nossos presets. Podemos ter 128 dentro do nosso torpedo, mas podemos fazer backup destes 128 para uma pasta dentro do nosso computador e fazer 128 novos. Portanto, é uma questão de flexibilidade. Se bem que eu acho que 128 presets é mais que suficiente, há essa possibilidade. Portanto, temos aqui o nosso diretório e depois temos aqui na parte de cima o backup, que nos permite a qualquer altura criar um backup file e esse backup vai ter, portanto, estas 128 guardadas. Depois, como é que a gente gera aqui esta questão de ter aqueles primeiros 6 no torpedo neste botãozinho de preset? Portanto, como podem reparar, eu já pus aqui 4 minhas e estarão logo disponíveis. Caso eu não consiga aceder à aplicação ou ter, neste caso, a torpedo em cima do palco ligado ao meu computador, eu sei que pelo menos 6 dos meus presets estão aqui. O que é que eu posso fazer com estes presets? Eu posso ter ligeiras alterações ou alterações radicais. Posso ter 6 colunas completamente diferentes, mas também posso ter tipo 3 em que estou a utilizar uma coluna Vox com microfones diferentes e posicionamentos diferentes, e também posso ter outras 3 com colunas 412, 110, para poder experimentar conforme tanto a canção ou também o espaço onde eu estou a tocar. Se, por exemplo, nos in-ears ou no PA, se eu mudar um destes presets, se eu vou melhorar o meu som e se, por consequência, vai-se adequar melhor ao espaço onde eu estou a tocar. Como é que nós podemos pôr, neste caso, os nossos presets que vamos fazendo ao longo dos tempos para não apagar os de fábrica? Nós vamos criando, como eu criei aqui, no 41, 42, pronto. E depois temos que arrastar e basicamente trocar pelos que estão lá em cima. Por exemplo, se eu tiver aqui o meu Evo Test 4 e quiser trocar pelo 16, eu basicamente só tenho que trocar aqui pelo 16 e ele fica no 16. Sendo que o que estava no 16º lugar passou para 41º. E depois posso pegar no Evo Test 4 e pô-lo no 5º lugar, por exemplo. E aqui passo a ter logo 5 presets meus. Já agora vou buscar aqui ao fundo mais 2, porque vou demonstrar e assim já tenho à mão os meus presets prontos para serem carregados. E vou pôr aqui esta 412 em 5º lugar, exato. E vou também pegar nesta 412 com uma coluna da Randall e vou pôr em 6º lugar. E o que é que vai acontecer agora? Voltando ao Virtual Cabinet e alterando aqui no preset e alterando aqui no botão de preset,
eu vou conseguir ter instantaneamente os meus presets. Portanto, 6 presets meus com alterações. Por exemplo, o primeiro, o segundo e o terceiro estão com IRs. O quarto está com uma Virtual Cabinet. O quinto está com uma Virtual Cabinet. E o sexto está com uma Virtual Cabinet. Ou seja, isto está aqui muita flexibilidade. Eu estou nos meus primeiros 6 presets eu tenho 3 em que estou a utilizar IRs meus e diferentes, e nos outros 3 estou a utilizar Dynamic IRs, ou seja, estou a utilizar colunas que a TuneNotes me forneceu, em que eu as trabalhei e coloquei os microfones nas posições que eu queria e a relação entre eles em termos de volume e fase como eu queria. Portanto, vamos voltar ao Virtual Cabinet e vamos começar por perceber então o que é que nós temos neste primeiro menu. Como vocês podem reparar no background desta coluna temos uma catedral. Isto basicamente simboliza que nós temos, este preset tem um rumo. E eu acho que isto é mais interessante no ponto de vista de quem vai gravar do que propriamente ao vivo. Mas pronto, basicamente temos isto. Mas nós podemos desligar. Neste momento, no meu preset 1, eu tenho uma coluna que eu posso perceber qual é que é. Portanto, temos aqui um ícone de Information e tem aqui toda a informação desta coluna, portanto, de como é que a TuneNotes a capturou e qual é que é a coluna que nós temos a ser replicada aqui. Também tem aqui na descrição os 8 microfones que nós podemos depois combinar. Isto é o que vai acontecer aqui. Depois temos aqui mic A e mic B. O que é que nós podemos fazer aqui? Ao selecionar o mic A, eu posso movimentar em todo o axis que eu quero e em toda a distância que eu quero. Neste caso seria on-axis e na distância mais curta. E vou só pôr aqui em mute, vamos perceber, por exemplo, isto é o som deste microfone, mas se eu o afastar, não é? E também eu posso colocar atrás da coluna. Depois, aqui no ribbon, que é 1, 2, 1, também posso fazer o mesmo. Se quero mais perto do eixo ou fora do eixo do cone, e se quero mais afastado. Obviamente perde logo mais corpo. E agora tem aqui o... Vou afastar aqui um bocadinho este e vou pô-lo um bocadinho mais para aqui. Pronto. Este é o primeiro passo. Nós podemos, selecionando aqui, nem sequer temos que vir estes controles, podemos simplesmente, com a nossa mãozinha aqui do rato, colocá-los de uma forma que ao nosso ouvido seja mais conveniente. Agora, aqui no menu do lado direito, temos 4 parâmetros que podemos trabalhar. O primeiro é o Mic Equalization, e neste caso nós podemos equalizar por microfone. Neste caso, vou pôr aqui o mute no ribbon. O Mic A é um condensador, e então ele, por norma, pode ter assim um rumble ou uma zona grave um bocadinho mais acentuada. Portanto, eu posso vir aqui e cortar, por exemplo, os 120 Hz. Ou dar os 120 Hz. E tenho aqui selecionado o instrumento que é a guitarra para baixo, e depois posso fazer uma coisa ainda melhor, que é eu posso ser mais detalhado e vou aqui para a parte de custom, que seria a parte que eu utilizaria, onde posso ter um filtro passa altas até aos 500, e depois tenho um equalizador com 5 bandas em que eu posso ter muito mais capacidade agora. Enquanto aqui eram bandas fixas, no custom eu posso realmente decidir que, por exemplo, quero cortar nos 174. Pronto, vou tirar 3 dB aos 174. Depois aqui no agudo ou no médio agudo queria ver aqui, dar um boostzinho no 1K. E depois aqui um bocadinho mais para cima, no 7.
isto é só para um microfone. Agora posso trabalhar o mic B igual. Ele está em mute e isto é um Ribbon. Por si só, o Royer 121 é um microfone mais dark e eu vou manter a característica. Vou só talvez dar aqui um cheirinho nos 2700, 4 TBs. E agora aqui, vou abrir os dois. Parece-me bastante equilibrado. Outra coisa que eu posso checar, à partida nunca vai dar problemas, mas eu posso inverter a fase e obviamente perco a relação entre eles. Portanto, vou voltar a ligar. E depois posso simplesmente misturar, se quiser mais o condensador e menos o ribbon. Ou vice-versa. Pôr mais o ribbon e menos o condensador. Por norma eu trabalho os dois de uma forma em que a distância vai-me dar aquilo que eu quero e por norma depois são pequenos ajustes. Eu nunca faço coisas muito drásticas nesta zona aqui de misturá-los. Aqui olhando para o lado esquerdo temos um gate. Nomeadamente se o nosso amplificador tiver algum ruído de fundo, que é o caso, não é? Acho que este e todos têm um ruído de fundo. Podemos fazer uma coisa mais soft, que é o que está. Tipo, aqui só, mal. E pronto. Mais à esquerda temos uma coisa que eu acho que é interessante. A Tonotes fornece-nos logo 4 curvas rápidas, associadas à relação que nós escolhemos entre os nossos microfones. Portanto, em Custom Mode somos nós que decidimos a curva. Atenção que estes parâmetros são puramente aditivos, não dá para subtrair nada. Então eu posso dar desta frequência gain e até está em percentagem, portanto eu não sei, isto é um shelving, obviamente, ali na zona aguda, e depois aqui também tenho em termos de frequência uma percentagem, que eu não sei, mas eu acho que há de ser ali nos 300 e pouco. Isto é a parte custom. Se eu quiser ir para uma vertente mais de preset, bold, temos aqui um bump no grave e flat, reload 2, um bocadinho de grave com um bocadinho de agudo e vintage. Isto basicamente são ferramentas, ainda temos um modern ali com um Q bastante apertado numa zona grave, mas vamos manter isto em flat. Pronto, isto é a secção onde nós podemos trabalhar os nossos microfones e a sonoridade e já percebemos aqui como é que a equalização funciona, é por um microfone. Em baixo da equalização temos uma questão que se chama Enhancer e basicamente tudo o que nós fizemos aqui é passível de ser paralelo. Ou seja, eu posso ser bastante ousado e pôr tudo no máximo, por exemplo, mas depois dar uma quantidade pequena destes 3 movimentos. E basicamente o que nós temos aqui é o thickness, é uma compressão. Só passar aqui para a guitarra. Body é corpo, não é? E o brilliance é o agudinho. Deixa eu manter aqui assim uma coisinha pequena. Vamos aqui para a secção do reverb. Como eu vos disse, eu acho que o reverb acaba por ser mais interessante para tocar em standalone.
aqui desde coisas mais controladas. E podemos sempre alterar entre room e ambience. Room vai ser sempre uma coisa muito mais apertada, mais pequenina, e ambience vai ser sempre uma coisa maior. Eu acho que isto pode ser uma ferramenta que nós possamos usar ao vivo também. Podemos ter esta pequena profundidade ou este espaço no nosso som, no concerto todo. É uma coisa muito minimal, quase imperceptível, mas que cria aqui um bocadinho de... Agora, se formos para coisas assim, em todos os nossos presets acaba se calhar um bocado por ser chato, e porque nós todos temos reverbs praticamente nas nossas pedalboards. Mas para gravar, para estudar, acho que é uma ferramenta bastante interessante. Temos basement, que é uma coisa mais fechada. Loft. É quase a nossa sala de casa. Até soa muito bem. All. Neste caso parece quase uma sala de espetáculo, mais na onda do bar. Um All B, este é um bocadinho maior. Temos que mudar sempre para ambiente para perceber, porque o room é sempre muito curto. O eco é tipo um pré-delay. Consegue ser bastante grande. E Crypt. Cathedral. Plate. Houve-se um slap echo, acho fixe. Spring, vamos ver se isto soa a Spring. Aqui mais curto, se calhar. Não é aquela sensação de mola, mas acho que escapa. Casa de banho. Chamber. Uau. E depois custom, que basicamente é, nós podemos refinar um reverb à nossa maneira, sendo que
é uma coisa um bocadinho mais criativa. Por fim, temos esta secção que diz Twin, que basicamente é um doubler. E é onde nós podemos tirar partido do nosso Capture X Plus em estéreo. Dá para perceber? Portanto, é uma espécie de mimic que abre o nosso som de guitarra, quase como se estivéssemos alguém a tocar a mesma coisa que nós estamos a tocar de um lado e nós do outro. E aqui, através do tightness, nós conseguimos apertar essa correlação ou menos. Neste caso, quando tiver menos, mais cores se nota. Abre o nosso som e para algumas, acho que em alguns presets, acho que é interessante. Nomeadamente nos refrões com distorção, acho que é importante. Às vezes em alguns solos, cria aqui uma dimensão. Gostei de ter este Twin Mode. Visto esta secção aqui do lado direito, vamos aqui então passar para os 3 modos que esta Torpedo Capture X Plus nos pode oferecer. O primeiro é o estéreo, que é o que nós temos tocado. O segundo é o Dual Mono. O Dual Mono é algo que eu acho que é bastante interessante, porque podemos usar as duas saídas de uma forma independente. Podemos usar a L, por exemplo, para mandar para o PA e a R para mandar para os monitores. Isto porque nós temos equalizações separadas para os dois. Neste caso, temos, por exemplo, para o Alt-Right, podemos fazer aqui um ajuste em que eu acho que, por exemplo, que no meu in-ear, uma certa frequência, vamos aqui... Tipo, finalmente no in-ear, o que é que chateia? Tipo 300 e depois aqui tipo 2K, por exemplo. Tirar 2 dBs, pronto, por tudo o resto, normal, ou um passo altos. Então o que é que nós temos aqui? No output left, portanto, o que nós estamos a enviar para o PA, estamos a enviar tudo flat e o técnico de som vai tomar a sua decisão. No output right, tomei a decisão de fazer alguns ajustes na equalização, porque é aquilo que eu estou a receber, por exemplo, no meu in-ear, e então, em vez de comunicar ao técnico que quero um corte nos 4K, simplesmente gravei aqui, até porque, previamente, antes de ir para um concerto, eu posso, no meu estúdio, preparar os meus concertos e usar o Capture X para estudar, por exemplo, todo um concerto e estar já a ouvir com o in-ear pela saída R e a ouvir nos monitores do meu estúdio pela saída L, como se tivesse o PA ou os in-ears serem replicados aqui no meu estúdio. Portanto, acho que é bastante interessante termos duas equalizações completamente diferentes. E depois temos volumes, não é? Temos o left e o right. Neste caso, eu deixaria os dois exatamente igual e depois os técnicos acertariam os ganhos de cada saída para o gosto deles. Por fim, vamos falar do Dry Wet Mode. Em Dry Wet Mode, nós podemos separar o lado esquerdo do lado direito e podemos dizer que o reverb só vai estar ativo no lado esquerdo ou no lado direito. Portanto, um deles a gente tem que escolher o Dry e o Wet. No primeiro clique, o Left passa a ser o Wet e o Dry passa a ser o Right. Se eu quiser, faço mais um clique, o Right passa a ser o Wet e o Left passa a ser o Dry. Ou seja, o botãozinho de Space Control, ou o Dry Wet Mix, o que vai acontecer é que, neste caso, só está a afetar o lado direito. Neste caso, está a afetar os dois lados.
e neste caso só está a afetar o lado esquerdo. Portanto, é uma função que nos permite ter sempre uma das saídas completamente dry e uma das saídas completamente wet. Neste caso, quando digo completamente, é com a capacidade de ser processada por um reverb e depois a quantidade, obviamente, de mix deste wet somos nós que decidimos. Acho que é uma boa solução e abre aqui possibilidades infinitas de podermos usar o routing do torpedo ao vivo. Vamos passar agora aqui para a secção do IR Loader. O IR Loader, antes de eu poder vir aqui carregar IRs, eu tenho que vir ao meu IR Manager. E tenho que carregar para o meu IR Manager, que já carreguei alguns, IRs meus, não é? Então, eu tenho aqui uma pastinha da TwoNotes com alguns IRs que eu tenho, já preparados, e basicamente o que é que eu tenho que fazer? Muito fácil. Entro numa destas pastinhas, vou dar um exemplo aqui na 2VXT, e escolho dois IRs, por exemplo, este Blue 160, este Blue 121, que é um Royer, e este Blue 421. Portanto, agora só tenho que arrastar para aqui. Portanto, ao arrastar para o user 0 estes 3 IRs, eu passo a tê-los disponíveis aqui quando os vier carregar. Ou seja, agora aqui quando eu selecionar, neste caso eu vou querer usar IRs, posso vir aqui ao torpedo. Aqui aparecem os 4 users, portanto eles já estão com IRs que eu carreguei previamente. Vou aqui ao user 0, por exemplo, e vou procurar os que carreguei. Imaginemos aqui o 2x12 VXT Blue 121. O 07 neste caso é, no caso dos IRs, normalmente é um bocadinho mais afastado do cone. Portanto, 00 é no centro, até ao 10 é afastado do cone. E no segundo impulso eu vou querer, por exemplo, uma coluna 412 Marshall com um 57 e é neste caso é um Eddie Van Halen, e fico aqui com os dois IRs carregados. Portanto, primeiro tenho que vir ao Manager, carrego para os users todos os IRs que eu quiser e depois no IR Loader eles vão ficar disponíveis aqui. Também posso carregá-los a partir do computador e de uma diretoria. Eu acho que é mais importante tê-los no torpedo, porque é mais fácil quando vou pesquisar. Eles já estão nos users, portanto é muito mais fácil vir aqui escolher do que estar a ir ao computer, entrar num diretório. Dá muito mais trabalho. Agora a parte do Cabinet Manager, como eu tinha explicado previamente, é onde nós podemos passar para o torpedo 32 colunas. Estas do lado esquerdo são as que nós já temos licenciadas e as do lado direito são as que estão dentro do torpedo. Como vocês podem reparar, algumas delas dizem load, quer dizer que não estão dentro do torpedo. Se eu fizer load, vai-me dizer que não dá, porque tenho já ocupado com os 32 Dynamic IRs o torpedo. Portanto, eu tinha que fazer a load de uma destas para carregar uma destas. Agora, vocês perguntam-me, ok, e como é que eu posso comprar novas colunas? Muito fácil. Virtual Cabinet. E agora aqui vamos abrir a caixa de Pandora. Portanto, como já vimos, esta é uma coluna, um Dynamic IR de uma mesa, dá para perceber. Mas eu agora quero mudar esta coluna dentro do meu preset, com este reverb, com este enhancement, com este mic EQ. Vamos passar isto para stereo outra vez. Sem twin para já. Pronto. Primeiro, guitarra. Todos os tipos de coluna que eles oferecem. Combinações de altifalantes. 1.6, 1.8, 1.10, 1.12, 1.15, 1.18. Esta é mais para baixo. E 1.15 também. 2.10, 2.12, 2.15 também para baixo. 4.8, 4.10, 4.12, 4.15 e 6.12. E depois um mix. Um mix, por norma, é combinações de 10 com 8, 10 com 12. Pronto. O que é que importa aqui perceber? Quando nós abrimos aqui, por exemplo, no 212, esta janela, aparecem mais nuvens do que propriamente este símbolo aqui, como tem no Jazz Chorus, que é o símbolo do torpedo. Quer dizer que eu não tenho estas colunas que estão aqui dentro, não tenho número, nem sequer nas minhas licenças, nem dentro do torpedo. Eu posso experimentá-las, elas estão na cloud, e, por exemplo, vou dar um exemplo, vou aqui, imaginemos que eu queria experimentar esta Slesen Greenback Store Cabinet Preview, ou seja, eu só posso fazer um preview. O que vai acontecer, primeiro aparece logo aqui Add to Cart, ou seja,
é aqui que eu clico para ir comprar. E agora posso experimentá-la. É uma coluna que só oferece um microfone, portanto dá para perceber. Como esta coluna é minha, daqui a 10 segundos o som vai interromper, portanto é uma proteção. Portanto, quais são as colunas que eu tenho? Vamos voltar aqui às 212 para ser mais fácil. Logo em cima tem estes 3 símbolos. Esta eu tenho. A Eldorado, a AE Voice. Depois, mais para baixo, temos Forest, Free Rock, já 120, Rack. Quando nós tivermos alguma dúvida, basta vir aqui e perceber o que é que isto é. É uma Shure, neste caso. Portanto, as que nós temos, sempre que nós viemos aqui pesquisar, por exemplo, 410, tenho uma Brit, uma Marshall. 412, o que é que nós temos? Vamos pesquisar. Tenho uma Angle, de certeza. Angle. E os direitos aqui a funcionar. Tenho Marshall. Mais. O que é que nós temos mais? Brit Vintage. Tem aqui uma muito interessante para os amantes dos Extreme, que é uma Randall que eu encontrei, mas que neste momento nem sequer consigo perceber onde é que ela está. Está aqui. Para quem for amante do Nuno Bettencourt. Por exemplo, por comparação, vamos ouvir uma Marshall. Uma Marshall. Sou mesmo muito bem. Eu estou a usar aqui um pedal de distorção, o Pinnacle da Wampler. Portanto, sempre que queremos testar uma coluna, podemos ir à cloud, ouvimos, ela toca durante 1 minuto por aí e se nós estivermos interessados naquela coluna, compramos. E ela depois fica disponível no Cabinet Manager aqui nas licenças. Depois é uma questão da gente fazer load e tirar uma que nós não gostamos. Antes de finalizar, gostava de poder fazer aqui um pequeno teste, que é, eu tenho um Vox AC30 com os microfones que eu normalmente uso, que é o 57 e o Royer, o 121, e tenho no meu IR Loader os altifalantes que normalmente equipam o meu Vox AC30, os Blue Alnico, que têm um Royer e um SM57. Portanto, eu vou alternar entre o amplificador virtual, neste caso o Dynamic IR, com as distâncias mais ou menos onde eu gosto, o Ribbon um bocadinho afastado e o 57 um bocadinho fora do eixo,
e vou comparar com os IRs e perceber se realmente há uma mudança muito drástica ou se é quase imperceptível. Eu acho que é mesmo muito imperceptível, mas deixo a vosso critério. Eu vou tocar exatamente a mesma malha e vamos ver então as diferenças. Portanto, vamos começar com os Dynamic IRs. Eu acho que é mesmo muito bom. Talvez aqui merecesse um bocadinho mais de 57. E aqui, vou ligar aqui este custom com este setting. Observações finais ao torpedo Captor X Plus. Acho que a Tonotes fez mais um grande trabalho e falar aqui duas outras coisinhas. Acho que a construção desta caixa é bastante robusta. Não vou pegar nela agora porque ela está ligada, mas é bastante robusta. É uma caixa que não ocupa muito espaço, a gente pode pôr em cima do cabeça ao vivo, pode pôr atrás. Claro que precisamos de algum cuidado, nomeadamente com bebidas e com o stage crew. O sítio onde vamos colocar esta caixa é muito importante. Não convém taparmos nenhuma destas saídas de ar. Eles dizem no manual que é importante mantermos sempre isto bastante aberto. Portanto, em cima do cabeça eu acho que fica bastante bem, ou em cima do combo, até para a gente poder ter acesso, nomeadamente aqui aos presets e também ao Space Knob, que mais uma vez digo, no Dry, Wet, vai controlar o wet que vamos dar ao canal que decidimos que pode ter reverb, portanto o outro fica sempre dry. A saída dos escutadores é bastante interessante, é mais imersiva que da versão anterior. Os reverbs ficam bastante abertos, acho que é, mesmo para praticar, tem um som muito bom. E depois é falar a questão do preço, sem desvendar o preço desta caixa. Esta caixa bate todas as outras. Eu acho que bate versatilidade, qualidade de construção, portabilidade e o preço. Depois também todas as colunas que eles acrescentaram ao portfólio que eles têm é mesmo muito bom. Temos aqui um produto de excelente qualidade e que, para os amantes de amplificadores a válvulas que querem utilizar e continuar a utilizar amplificadores a válvulas ao vivo, numa circunstância tanto de poder ligar direto como fazer atenuação, correr IRs nossos, correr os Dynamic IRs, acho que tem aqui uma solução maravilhosa para estudar, para gravar, para continuar a usar no fundo aquilo que faz de nós guitarristas, se calhar algo que ainda hoje o digital não consegue fazer, que é ter a reação da válvula. E a reação da válvula é bastante bem representada nesta Reactive Load Box, porque, como diz o nome, ela vai reagir às variações que o nosso amplificador, ou por corrente, ou por gain, ou por volume, acrescentam sempre na saída de coluna e que depois traduzem novamente no nosso som. Queria agradecer também à Omnisónica, ao João Neves e à Tonotes terem-me facultado a máquina antes de sair para o mercado, poder testá-la, ter um beta tester, mandarem-me tudo o que eu necessitava para poder testar, visto que não há nenhuma aplicação ainda que reconheça a máquina porque ela não está no mercado. E a ti, se não subscreveste o canal, por favor subscreve, seria uma grande ajuda. Um grande abraço.
Tchau.